Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E o filme da vez é mais um desses clássicos que todo mundo já viu, menos eu, aparentemente. É o Guarda-Costas de 1992. Esse filme tem uma das trilhas sonoras mais famosas da história do cinema. Eu conheço todas as músicas e ainda assim até essa semana eu não havia assistido ele. Dá pra acreditar? É tipo acompanhar aqui o canal e até hoje não ser inscrito, ou então não ter o sininho ativo. Ou, por exemplo, assistir os vídeos do Ponte do Reino e não curtir. É inacreditável. Então esse é o momento de você se redimir, fazer essas coisas. E agora sim, bora criar algumas pontes com o Guarda-Costas. São 3.000 por semana. Você deve ser muito bom para pedir 3.000 por semana. Olha só, confira. No filme, o Kevin Costner é um famoso guarda-costas que já fez missões de proteção para muitas pessoas muito importantes e famosas, e agora ele está sendo contratado para ser o guarda-costas de uma estrela em ascensão chamada Rachel Maron, que é estrelada pela Whitney Houston. Mas quem o contrata, na verdade, é um funcionário dela. Ela nem sabia realmente que estava correndo algum tipo de risco. E por causa disso, o Frank, que é o guarda-costas, acaba sendo tratado por ela com desprezo, como alguém que só estava ali para tirar a sua liberdade. Ela ignora completamente, assim, ela não faz ideia de que ela está recebendo cartas ameaçadoras, e o Frank logo no início do filme prova que a casa dela tá super desprotegida, tornando tanto ela como seu filho alvos fáceis. Ela não é má pessoa, não sei se ela sabe ou não, mas precisa de você. E aqui a gente já faz a nossa primeira ponte, porque muitas pessoas também ignoram completamente que as suas vidas estão em risco. Elas não sabem que elas precisam de proteção, de salvação, e sequer imaginam que existe alguém especialista querendo a morte delas e de suas famílias. Talvez seja por isso que muitos agem de forma tão hostil quando se tenta oferecer ajuda, porque o primeiro passo para isso é elas reconhecerem que elas estão correndo perigo, e elas não querem reconhecer isso, elas preferem acreditar que simplesmente isso não é verdade. Esse é o primeiro nível. No entanto, para aceitar o trabalho, o Frank exige que os seus funcionários todos sejam extremamente honestos com ela e contem toda a situação que ela está passando. A Rachel fica extremamente chocada com isso e acaba aceitando então que ele a proteja, meio que a contragosto, e ele acaba mexendo em toda a sua casa, na sua rotina, nas suas decisões pessoais. Não quero que ela faça nada que costumava fazer. Eu não quero que ela faça nada que costumava fazer. Esse cara é fanático. Tanto quanto o cara que está atrás dela. Então me desculpe se eu não desmaio. E aí vem esse segundo nível, e com ele a nossa segunda ponte, porque tem essas pessoas que elas já foram convencidas de que sim, elas precisam de proteção, de salvação, elas precisam de um guarda-costas, porque elas estão realmente correndo perigo, elas já entenderam isso. Mas que quando percebem o quanto Deus vai interferir nas suas vidas, que isso por vezes vai significar desconforto, a perda da sua independência, ter que abrir mão de prazeres como shows e festas, fama, relacionamentos, namoro, o preço a ser pago por tudo isso parece muito alto, e elas acabam decidindo por abrir mão da única pessoa que realmente poderia salvar as suas vidas. Bom, pelo menos até elas passarem por uma situação que abre os olhos delas para o quão grave é a sua situação, para o tamanho do risco que está sendo colocado sobre elas e suas famílias. Espera! Rachel, não faça isso. Não vale a pena. Nenhum fanático filho da mãe vai me tirar do palco. Em algum momento do filme, a Rachel tá magoada com o guarda-costas e durante uma festa para feri-lo, ela chama para dentro do seu quarto um homem desconhecido.
ela não percebe o quanto ela está colocando em risco a sua própria vida ao fazer isso. E lá pro fim do filme a gente descobre, inclusive, que não era um homem qualquer, mas era o próprio assassino que estava tentando tirar a sua vida, que ela estava colocando para dentro do quarto. E é por muito pouco que ela evita uma grande desgraça ali mesmo nessa cena. Por favor, vá embora. Agora não. Tony! O Sr. Portman já está de saída. Boa noite, Rachel. E eis aí mais uma ponte, né? Porque por muitas vezes as pessoas ficam bravas com Deus e aí para se vingar de Deus, elas tomam umas atitudes muito estúpidas, achando que de alguma forma isso vai feri-lo ou vai deixá-lo com ciúmes para que ele atenda às suas vontades, sendo que na verdade a única coisa que você está efetivamente fazendo é pondo em risco a sua própria vida. Por exemplo, ah, Deus não fez o que eu queria? Ah, então também vou beber até não aguentar mais, até cair no chão. ou então, Ah, Deus não impediu isso de acontecer na minha vida? Então eu também vou me enfiar no pecado, ele vai ver só. esse vai e vem sobre viver de acordo com as orientações do nosso Salvador é bem comum na vida de muitas pessoas porque elas em algum momento perdem a noção do perigo, elas começam a achar que elas estão seguras de que todo esse papo de risco à vida delas, das suas famílias, é um pouco de ilusão, de exagero. Ah, para, o dinheiro nunca vai me dominar. A minha família jamais passaria por uma situação envolvendo drogas, depressão, ansiedade. Não, isso aí é pra gente fraca. E se me acontecer, a gente toma um remedinho aqui, vai no psicólogo ali e tá tudo resolvido. É só quando o perigo bate a nossa porta e nos confronta de frente que a nossa ficha cai e a gente resolve, enfim, se render completamente, né? Render as nossas vontades e fazer tudo de acordo com o que o nosso Salvador nos orienta. Eu vou fazer tudo o que você disser. Eu quero tirar você daqui por uns tempos. Tá bem, eu posso ir. Isso significa cancelar todos os shows. Eu cancelo. Quando a Rachel chega nesse ponto, ela acaba aceitando ir junto com o guarda-costas para casa dos pais dele no campo. E mesmo lá, o perseguidor dela a encontra e a vida do filho dela é salva por um triz de uma explosão. E assim eles acabam fugindo mais uma vez. Já mais pro fim do filme, a Rachel está sendo indicada ao Oscar e ela decide ir pro evento, mesmo sabendo que não era muito seguro. Lá ela acaba passando um certo vexame diante das câmeras e por conta disso, mais uma vez, ela acaba tratando o seu guarda-costas com desprezo, o afastando, porque segundo ela... Você viu tudo por causa do farmer, estou ficando Está neurótica! acontecendo alguma coisa. Você está levando ela à loucura. Eu sei quem ele é, ele está Aliás, aqui. está Cala a deixando boca! todo mundo Cala doido. a boca! Você cala a boca, você é maníaco! Dei um vexame na frente de todo mundo por sua causa! Ela estava mais preocupada com a sua imagem, com como ela ia parecer para as outras pessoas, do que de fato com a sua vida ou com a sua segurança. E isso às vezes também é assim com a gente, né? A gente abre mão de viver de acordo com as orientações do nosso guarda-costas, porque isso de alguma forma pode afetar a imagem que as outras pessoas vão ter da gente. A gente vai passar ridículo, vai fazer papel de bobo. Mas eu te pergunto, será que isso não é um preço que vale a pena pagar pela nossa segurança eterna? A boa notícia é que, assim como o Frank, apesar disso tudo, continua fazendo o seu trabalho e não desiste da Rachel, ainda descobrindo quem que é que estava ameaçando a vida dela, Deus também permanece fiel a nós, mesmo quando a gente o afasta e despreza os seus cuidados sobre nós. No fim, o Frank salta e é baleado no lugar da Rachel e ainda consegue revidar e eliminar o assassino. Ele está lá! Segurem ele! E sabe, Jesus também tomou o nosso lugar e sofreu a morte que era nossa. Nós éramos os alvos, mas ele sofreu o nosso castigo. Mesmo que nós tenhamos sido tão descuidados e imprudentes, ele nos salvou.
o nosso guarda-costas, aquele que se sacrificou em nosso lugar. Mas quando tudo parecia perdido e a gente achou que ia ter um final triste no filme, a gente é surpreendido pelo Frank de pé, esperando para se despedir da Rachel no aeroporto. E assim também Jesus, que no caso dele realmente morreu, né, no nosso lugar, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar nova vida. E portanto é uma história com final feliz. A gente pode, assim como a Rachel, responder a esse amor e cuidado, indo ao encontro do nosso guarda-costas e nos atirando em seus braços. Veja, a verdadeira compreensão da nossa situação e do quão longe ele foi para nos salvar e nos poupar, apesar do nosso desprezo e da nossa rebeldia, nos leva a essa resposta apaixonada e grata por tamanho amor e dedicação. E que essa seja também a sua resposta, começando por você ter consciência de que a sua vida está em risco sim, que você precisa de um salvador, que isso às vezes envolve sim abrir mão de certas coisas, mas vale a pena, porque a vida eterna garantida é algo muito mais valioso do que as coisas desse mundo. E vou te falar, ninguém se arrepende de depender do maior guarda-costas de todos. Aquele que deu a sua vida por nós, mas está vivo novamente, garantindo a nossa segurança e vida eterna. Nós todos sabemos em nossos corações que mesmo que precisemos passar através do vale das sombras da morte, você está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Amém. E essas foram as minhas pontes com o guarda-costas. Você já conhecia esse filme? Tem alguma outra sugestão clássica? Então escreve aí nos comentários. Segue o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.